Amém, glória a Deus, a paz do Senhor para os nossos queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, mais uma edição do nosso programa Falando a Verdade. Aqui você encontra a mensagem da Palavra de Deus que vai direto ao seu coração. Aqui nós só falamos a verdade da Palavra de Deus. E nessa tarde, meus queridos, nós vamos estar meditando, refletindo em um texto da Bíblia Sagrada que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, o versículo de número 16. Você que tem uma Bíblia pertinho de você, que você possa pegar e estar abrindo conosco, onde vamos estar fazendo a leitura da palavra do nosso Deus. A mensagem desta tarde, nós daremos o título, O Poder do Evangelho que Transforma Vidas. O poder do Evangelho que transforma vidas. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16. Nós já agradecemos a atenção de cada um de vocês dispensado em nosso programa e queremos dizer para todos vocês que nesta tarde Deus tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Já vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor e logo após a leitura desse texto, desse versículo, nós vamos estar ouvindo uma linda canção também intitulada O Poder do Evangelho. O texto em Romanos 1,16 diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois também do grego. Lendo novamente: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que o nosso Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Ouçamos a canção neste momento. Logo após, retornaremos com a oração e a meditação da palavra. Vergonho do Evangelho, pois ele é para mim poder de Deus, o que transformou a minha vida. Foi esse Evangelho de poder. Para este mundo ele é loucura, mas para os humildes, salvação. Para o amargurado, ele é doçura. Para os pecadores, é perdão. O Evangelho é poder de Deus para salvar quem nele crê. Só basta ter fé no Senhor Jesus e ao seu Evangelho obedecer. É pelo poder do Evangelho que esta igreja ainda está de pé. Ela é a santa noiva do Cordeiro.
espera o noivo pela fé. Aguardamos este grande dia, quando Jesus Cristo voltará. O Evangelho é nossa garantia, que esse grande dia chegará. O Evangelho é poder de Deus para salvar quem nele crê. Só basta ter fé no Senhor Jesus, no seu Evangelho obedecer. O Evangelho é poder de Deus para salvar quem nele crê. Só basta ter fé no Senhor Jesus, no seu Evangelho obedecer. Glórias a Deus. O Evangelho de Cristo é o poder para salvar aqueles que creem. O apóstolo Paulo diz nesse versículo que o Evangelho, ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Meu querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de nosso Deus, nesta tarde nós íamos aqui trazer para vocês essa verdade da palavra de Deus na sua essência, como ela é verdadeiramente. Porque, meus queridos, nós temos visto e ouvido em nossos dias, em nosso tempo, nessa geração, a pregação de um evangelho para a vida das pessoas, onde muitas vezes esse evangelho está sendo empregado, ensinado de forma condicional para a vida do ser humano. Conquanto, na verdade, a mensagem do Evangelho, meus queridos, é para transformação de vidas. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, as pessoas que estão atentos à palavra de Deus, precisam entender que o Evangelho, ele veio para transformar a vida do homem, a alma do ser humano, no tocante à sua vida espiritual. É certo, meus amados, que quando Jesus, aleluia, que é a essência do Evangelho, ele esteve aqui pregando esta palavra, anunciando esta palavra, com as ações, com os milagres, com os prodígios e as maravilhas que ele fazia, era para transformar a vida interior das pessoas e automaticamente quem era alcançado, aleluia, pela palavra, pelo milagre, pela bênção do Senhor, também automaticamente a vida física, a vida material recebia também o impacto daquela transformação. De forma, meus queridos, que o poder do Evangelho, aleluia, é justamente transformar a vida do homem, transformar a vida do ser humano. Louvado seja Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo também aos Romanos, capítulo 3, o verso 23, ele diz que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus, e aí diz também que o salário do pecado é a morte. Portanto,
O Evangelho veio fazer essa transformação da vida pecadora para uma vida que tivesse mais intimidade e comunhão com Deus. Aleluias. É de certo, meus queridos, que muitas vezes a gente se confunde. As pessoas têm se confundido bastante em relação a este evangelho, a pregação deste evangelho ou do evangelho nesta geração. Muitas igrejas, muitas denominações, muitos ministérios têm abrido as portas em nome desse evangelho para pregar esse evangelho, mas infelizmente muitos têm desvirtuado a sua verdadeira função, o seu verdadeiro objetivo. Muita gente hoje confunde o evangelho com riqueza, com nobreza, com status. E na verdade não é isso. Tem muita gente pregando um evangelho para esta geração, um evangelho fácil, um evangelho cheio de coisas humanas, de preceitos e dogmas humanos. Conquanto na verdade o evangelho, aleluia, é a explanação do reino de Deus que é espiritual. A mensagem do evangelho veio para trazer para nós o conhecimento de uma vida transformada mediante, aleluia, o reino de Deus, porque já ouvimos aqui também em outros programas que o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, o reino de Deus não é deste mundo, aleluia, o reino de Deus é eterno, é espiritual, mas o evangelho vem trazer essa notícia de boas novas, que nós podemos, aleluia, participar desse mundo espiritual, desse reino de Deus, aleluia, através da transformação do poder do evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, aleluias, antes de ele ser um pregador, antes dele ser um apóstolo de Jesus, ele foi um perseguidor da igreja de Jesus. Ele foi um homem que trabalhava incansavelmente para tentar barrar, para tentar destruir a igreja de Cristo. Ele trabalhou muito tempo matando cristãos, apoiando em mortes a cristãos, louvado seja Deus. Mas um dia, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olhando para o interior daquele homem, aleluias, Deus mudou o pensamento dele. A Bíblia diz que quando Paulo teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou, a sua natureza mudou. O poder do evangelho, quando, aleluia, adentrou a vida de Paulo, ele passou, aleluias, a entender o verdadeiro sentido da mensagem do evangelho. E aí ele passou a fazer parte também desse povo, aleluia, que prega esse verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma a vida. Paulo antes era um homem que matava, era um homem que praticava o mal, era um homem que perseguia, aleluia, o evangelho perseguia a igreja de Cristo. Mas quando Cristo encontrou com ele, fez ele ver, aleluia, mostrou na alma dele a necessidade dele ser transformado, deixar de ser perseguidor para ser perseguido, pregando a essência do verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. E na vida de muitos, meus queridos, que passaram por esta terra, que também recebeu essa transformação, que foi confrontado com o poder desse evangelho, foram transformados, aleluia, para servir a Deus e ensinar o evangelho como verdadeiramente ele é. Muitas pessoas às vezes até criticam, louvado seja Deus, pessoas que quando aceitam a Jesus, aceitam a Cristo, aceitam esse evangelho, alguns criticam, mas depois que matou, depois que roubou, depois que pintou e fez o 7, agora quer dizer que é crente, quer dizer que é da igreja. Na verdade, meus queridos, não é a pessoa em si que se transforma, é o evangelho que tem o poder de transformar essas pessoas, aleluia, onde faziam todo tipo de miséria, praticavam todo
todo tipo de maledicência, de pecado, de coisas que desagradavam a Deus e que afetavam o próximo, quando conheceu o poder do Evangelho, quando conheceu essa palavra poderosa, recebeu a transformação, aleluia, para testemunhar que esse Evangelho é poderoso. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus na transformação da vida de todos aqueles que creem. Pessoas que viviam jogadas na sarjeta, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que tinham a sua vida já no fim, já achavam que não tinha mais como viver, achavam que já estava à beira da morte. Esse Evangelho, quando chegou na vida dessas pessoas, elas foram transformadas, receberam vida nova, receberam nova mentalidade nova, aleluia. Recebeu na sua vida a graça e a misericórdia do Senhor, que esse Evangelho ensina, que esse Evangelho propaga. E a mensagem, meus queridos, desta geração, infelizmente, muitos têm deturpado a verdadeira mensagem do Evangelho. Muitos estão correndo atrás de um Evangelho de facilidade, de um Evangelho que dê riqueza, de um Evangelho que coloque status na vida, que coloca lá em cima do pedestal. Não, meu querido, o Evangelho, aleluia, que transforma a vida, faz a pessoa refletir, aleluia, e começa a viver uma vida diferente. O Evangelho exige renúncia, o Evangelho exige transformação, o Evangelho ensina para nós que a nossa vida tem que ser mudada. Louvado seja Deus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que falava mal dos outros não fala mais, aquele que enganava os outros não engana mais, porque o poder de Deus, quando entra na vida da pessoa, transforma de dentro para fora, e não é de fora para dentro, como muitos aí têm pensado. Meus amados irmãos, aleluia, amigos, ouvintes da palavra de Deus, essa mensagem nessa tarde é para a gente refletir na nossa vida, na nossa situação. A você que já serve a Deus, que já está, aleluia, fazendo parte deste povo que propaga o que deve propagar esse Evangelho, como tem sido a sua vida, o seu pensamento em relação a essa palavra? E a você que ainda não faz parte, que ainda não entendeu e que muitas vezes tem sido ludibriado, enganado por aí, está na hora de você abrir os seus olhos, porque também Isaías, o apóstolo do Senhor, disse lá no seu livro, aleluia, que a salvação é individual, aleluia. Nós não vamos receber a salvação, o entendimento desta palavra por intermédio de coletividade, não, é individual, é eu e você, separadamente. Você então tem nesta tarde a oportunidade, louvado seja Deus, de refletir dentro de você a necessidade. Você precisa ser transformado. Você quer transformação na sua vida? Você acha que a sua vida, aleluia, do jeito que está, você vai penetrar o reino de Deus? Você vai possuir a salvação, que é a herança eterna que Deus deu para nós desde a fundação do mundo? Você acha assim? Porque, meus queridos, o Evangelho é para transformar a vida e preparar as almas para adentrarem o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Aleluia, a morada celestial, a eternidade. Jesus, quando esteve aqui no Evangelho de João, ele fala para seus discípulos e para os seus seguidores: eu vou voltar para onde eu vim, mas voltarei outra vez, porque eu vou preparar morada, e quando eu preparar, eu voltarei outra vez para levar vocês para onde eu estiver, vocês estejam também. Aí nós perguntamos nesse instante: mas como é, meus queridos, que Jesus vai levar um povo para a sua morada celestial? Que povo é esse? E como será este povo que Jesus vai levar? Porventura, nós pensaremos ou acharemos que é nesse corpo físico, carnal, que Jesus vai nos levar? Na verdade, não, meus queridos. A Bíblia diz desde o primeiro livro, Gênesis, aleluia, que esse corpo em que nós estamos vivendo, esta matéria, aleluia, chamada corpo físico, que nós estamos, que a nossa alma vive, que a nossa alma e nosso espírito reside, a Bíblia diz que esse corpo voltará para a terra de onde veio, mas o espírito voltará para Deus. Aleluia. Por isso, meus queridos, nós precisamos dessa transformação.
O evangelho, aleluia, que está aí sendo pregado, nós precisamos tomar conhecimento desse evangelho, aleluia, e começar a pensar na transformação espiritual da nossa vida para poder adentrar o reino de Deus e morar na eternidade com Jesus. Jesus está de braços abertos esperando a todos, aleluia, que observarem a sua palavra, crerem na sua palavra e aceitarem como ela é, aleluias. Por isso, meus queridos, você não deve ficar aí alheio aos ensinos da palavra de Deus. A igreja que está sobre a terra hoje prega a palavra de Deus, o evangelho de Jesus. Mas se porventura você tem ouvido por aí um evangelho, aleluia, de facilidade, um evangelho onde você pode fazer tudo, um evangelho onde a sua vida continua a mesma do passado, os seus pensamentos continuam o mesmo do passado, você pode desconfiar desse evangelho, porque ele não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o poder de Deus para transformar vidas, aleluia. E o Senhor já transformou vida de muitos no passado, desde quando, aleluia, o Senhor falou sobre a terra por intermédio dos profetas. Louvado seja Deus, e hoje, por intermédio do Espírito Santo, através da sua palavra, todos aqueles que aceitaram foram transformados, receberam a transformação, aleluias. E Paulo, ainda escrevendo aos romanos, ele diz, aleluia, que aqueles que têm a Jesus na sua vida como Salvador, precisa ter uma mentalidade de vida diferente, não conformando com este mundo. Ele diz, aleluia, na carta aos romanos, aleluias, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes nós queremos transformar o mundo, mas a palavra diz que é para nós nos transformarmos. Primeiro a transformação vem para nós, a nossa mente, aleluia, tem que ser transformada, para depois, aleluia, a gente mostrar essa transformação como testemunho da palavra poderosa que modifica a nossa vida. Você está entendendo, meus queridos? Então, aleluia, você tem a oportunidade de poder aceitar esta palavra, este evangelho, para transformar a sua vida enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. E para finalizar, vamos ouvir mais uma canção, Obra Santa. Esse evangelho é uma obra santa, glória a Deus. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta hora é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Vem Satã no mundo todo, onde aparece a dor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor.